O primeiro erro que a gente comete quando a gente começa é achar que a gente precisa comprar acervo. Esse é o primeiro erro. Então, assim, é não entender como funciona o mercado de eventos, tá? Então, você tem o mercado de festas infantis e você tem o mercado de eventos como casamento, 15 anos, etc e tal. Quando a gente vai para o mercado de festas infantis, essas festas acompanham o tema dos desenhos animados. Quem aqui é de festa infantil, coloca aqui para mim, tanto no YouTube quanto no Instagram, #SouDoInfantil, para eu conhecer você. Bem-vinda, Andréia, bem-vinda, Rafael Dutra. Coloca aqui para mim qual é o seu nicho. Então, assim, o primeiro passo, quando você vai começar a trabalhar com decoração, é entender qual é o nicho que você atende. O segundo passo, a Andréia está falando aqui que tem acervo, é saber o modelo de negócio que você vai adotar. Então, assim, a gente não começa desse jeito, né? A maioria de nós começa recebendo o cliente e se adaptando a esse cliente que a gente está recebendo. E a gente não se pergunta se isso vai dar certo ou não, se isso é lucrativo ou não. Então, por exemplo, a Andréia aqui é do setor de casamento. Eu vou chegar lá, Andréia. Então, quando você trabalha com infantil, você acaba tendo que se adaptar a uma série de cenários que você tem surgindo todos os dias. E aí você tem um mercado em que você tem todo tipo de preço, do preço mais baratinho ao preço de uma produção mais elaborada, com iluminação, com sublimação, com piso, com várias camadas de decoração. Então o que a gente precisa entender é que independente do nicho que a gente trabalha, você pode oferecer um serviço de baixa complexidade, um serviço de média, um serviço de alta complexidade. Existe cliente para todas essas demandas, para todas essas ofertas. Então, esse é o primeiro ponto de clareza, é o teu posicionamento. Antes mesmo de comprar acervo, a gente precisa ter clareza do nosso posicionamento. Eu também tenho acervo, Andréia. Eu também comecei pelo acervo. Mas se hoje eu tivesse que começar do zero, e é isso que eu estou falando aqui com vocês, eu não começaria pelo acervo. Eu começaria primeiro me posicionando, e eu vou te falar mais pro final da live como é que eu faria, como é que seria esse meu passo a passo se eu estivesse começando hoje, tá? Mas primeiro eu quero apontar os erros que a gente comete no nosso nicho e depois eu vou dar um passo a passo para quem está começando, o que eu recomendo para você que está começando, ok? Então vamos lá. Então a gente começa adquirindo acervo e a gente não se questiona, até para casamento, qual é a diferença do adulto para o infantil? No segmento infantil, você tem aquele tanto de cenários. E tem algumas coisas que você só vai trocar de cor. Então tem aquelas mesas, aqueles cilindros, aqueles módulos vazados, tem o acrílico. Então muita coisa foi surgindo nova. E você troca o fundo, você troca o cenário e troca os acessórios, tá? O problema é que isso não para de se multiplicar. Então a sensação que você tem é que você está sempre defasado em relação ao mercado. E o que a gente faz de errado? A gente começa a investir em acervo e a gente está sempre naquela ilusão de que vou comprar o acervo e vou lucrar na próxima festa. E essa próxima festa nunca chega, porque tem sempre coisa nova surgindo, tá? Então, dentro do nicho infantil, existe uma forma de você se posicionar também para você não cair nessa armadilha, ok? Agora vamos falar do nicho de casamento. A gente chega no nicho de casamento com a seguinte cabeça: eu vim do infantil, fui pro casamento, porque eu não aguentava mais essa multiplicação de cenário. E eu já estava assim, e não conseguia. O preço que o cliente paga na época que eu trabalhava com isso, e hoje não está muito diferente, a forma como eu estava posicionada, eu ganhava muito pouco por festa. Só que eu era EUSA, como muitas de vocês. Então, se você ganha muito pouco por festa, concorda comigo que você tem que ter escala? Você tem que vender uma quantidade grande para você conseguir ter uma lucratividade que compense o seu mês, que pague os seus boletos. E a gente tem só 2 dias de final de semana, no máximo 3. E aí parece que todo mundo quer a mesma data. Deixa eu ver o que a Fernanda escreveu aqui pra mim. Eu me prejudiquei muito com isso. Comprei tanta coisa, mas tanta, que na pandemia o que ajudou foram as vendas do meu acervo parado. E olha que vendi tudo pela metade do preço. Eu já fiz isso também.
Na pandemia eu vendi 1.000 toalhas. 1.000 toalhas, Fernanda. A gente faz isso, sabe por quê? Porque a gente ama decorar. Então a gente fica aquela sensação, ao invés de alugar, eu vou comprar. Porque sai mais barato comprar do que alugar. Só que a gente esquece que a gente vai ter que armazenar, a gente esquece que a gente vai ter que entregar aquilo no local do evento, a gente esquece que aquilo vai estragar, que a gente vai ter que trocar. Mas eu não vou ficar falando muito de acervo, não. Eu vou ir para um outro caminho. Então assim, eu tava lá no infantil, como muita de vocês aqui. E aí eu olhei assim, casamento, eu não preciso desse tanto de cenário. Eu vou ter um acervo de cristal, madeira, cerâmica, dourado, prateado. E eu posso usar em várias festas o mesmo cenário. Então eu multiplico a minha capacidade de rentabilizar o meu negócio. O pensamento está errado? Não está errado, tá? O problema é que esse não é o primeiro passo. Porque tudo depende. Se você quer ir para Roma, existe um mapa. Se você quer ir para a China, é outro mapa. Se você quer ir para o Nordeste, é outro mapa. Então, o erro tá quando a gente começa um negócio sem saber para onde a gente quer ir. Então, o que acaba acontecendo com o tempo? A gente acaba ficando esgotada. Por quê? Quando você trabalha com seu acervo, né? E aí é uma coisa comum de acontecer. Você acaba repetindo muito as suas soluções. O teu portfólio fica sem variação. E o seu cliente não percebe um diferencial no seu trabalho. Ele abre o teu portfólio e olha assim, é tudo muito parecido. E isso não é legal. Se você quer ir para um nicho que realmente investe em decoração, que realmente remunera melhor, você pode até ter o seu acervo, mas você tem que estar sempre inovando, sempre trazendo uma leitura diferente, sempre oferecendo alguma exclusividade. Então, quando você só trabalha com o seu acervo, você acaba ficando com um portfólio cansado, sabe? Aquele portfólio repetitivo. Então, volta tudo para o ponto que eu estou falando com vocês. O posicionamento é a primeira etapa. Raquel, mas você fala tudo isso, mas eu não tenho cliente hoje que contrataria uma festa personalizada, que teria verba para alugar as peças todas. Se eu não tiver acervo, eu não consigo fechar. Eu não concordo com essa visão de vocês. Por quê? Porque eu já atravessei isso, né?